pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o jornalista Eduardo Reina se dedicou nos últimos anos a pesquisar um tema pouco abordado no país: as histórias de bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar. O resultado aparece no livro Cativeiro Sem Fim, lançado pela editora Alameda em parceria com o Instituto Vladimir Herzog. Esse tipo de crime foi muito comum em ditaduras da América Latina. No Brasil, Eduardo descobriu 19 sequestros. Em alguns casos, bebês foram entregues a famílias de militares, num processo de adoção irregular, repleto de documentos falsos. Algumas crianças foram levadas para quartéis e viveram algum tempo ali. Uma garota de cerca de 10 anos foi presa e torturada ao lado da mãe. E houve até mesmo o caso de um menino sequestrado por engano. Em sua pesquisa, o jornalista conseguiu localizar 6 das 19 vítimas de sequestro. E desde que lançou seu livro, já foi procurado por 24 pessoas que também se dizem vítimas de sequestro. Na entrevista a seguir, Eduardo Reina conta detalhes dos casos e da luta atual das vítimas para encontrar suas verdadeiras famílias. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a Ilustríssima Conversa. já perdi. Pedaço de mim. Olá, Eduardo Reina, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Ilustríssima Conversa, para falar de um tema tão importante, tão pouco estudado ainda que você trata no livro, que é o sequestro de bebês, crianças e adolescentes, né, durante a ditadura militar, né? Exatamente, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Esse livro é basicamente o primeiro livro que toca nesse assunto aqui no Brasil. É uma história que ficou escondida, uma história não, várias histórias de várias pessoas, né, que ficaram escondidas por 40, 50 anos aí, tanto na literatura historiográfica como na mídia brasileira. E agora vem à tona com a denúncia desse livro-reportagem Cativeiro Sem Fim. Então, e como é que você comenta e explica no livro, né, que é um tema, né, quase esquecido, quase escondido, né, mesmo nos livros referenciais sobre a ditadura, como é que você caiu, então? Como é que você descobriu e se embrenhou nessa pesquisa? Eu sempre me interessei pela história da ditadura brasileira. E uma coisa que ficava martelando na minha cabeça é que, como as forças militares aqui na América do Sul sempre agiam em forma conjunta, e há registro desse crime de sequestro de bebês, filhos de militantes políticos e adotados por famílias de militares na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai e na Bolívia, como nunca se falou nisso aqui no Brasil? E aí eu fui atrás dessa resposta e, infelizmente, é uma resposta positiva. Eu descobri que houve esse crime em grande quantidade aqui no Brasil, o que demonstra que a ditadura brasileira era muito cruel e sanguinária também, capaz de sequestrar bebês. A descoberta desses casos foi a partir de um livro de ficção, né, que você escreveu, né? Queria que você contasse um pouco essa história. Exatamente. Foi criado um projeto para se chegar a essas pessoas, para criar caminhos possíveis para se chegar a esses casos reais. Então, em 2016, foi lançado uma ficção, um romance, contando a história da filha de uma militante política aqui em São Paulo, que foi sequestrada logo ao nascer e entregue para um empresário que financiava os órgãos de repressão. O objetivo desse livro era tornar um assunto tão pesado um pouco mais acessível para boa parte da população, mas principalmente com duas outras vertentes. A primeira é jogar luz nesse assunto aqui no Brasil, já que nunca se discutiu isso, nunca se debateu essa questão desse crime aqui no Brasil, e depois as pessoas vendo e entendendo o que está acontecendo através desse romance, de uma ficção, uma coisa mais fácil de ser digerida, que começassem a criar coragem e falar o que sabem dessas histórias, o que vivenciaram.
E deu certo essa história. O livro Depois do Rua Tutóia, ele foi lançado... O nome do livro é? Depois da Rua Tutóia, em referência à localização do DOI-CODE aqui em São Paulo, que fica na Rua Tutóia. Entendi. Você lançou ainda? Em abril de 2016. 2016. 2 meses depois do lançamento desse romance, eu já fui procurado por uma pessoa. É a filha da Rosângela. A Rosângela Serra Paraná é uma das vítimas que eu conto a história no livro Cativeiro Sem Fim. A filha dela me disse que viu o livro e achou que a história que eu conto no livro é muito parecido que teria acontecido com a mãe dela. E se eu não gostaria de ajudá-las a procurar os pais biológicos da mãe. Eu falei, nossa, é tudo que eu quero, né? Assim, foi muito, muito legal. E esse livro ficção também me levou para um debate na cidade de Belém do Pará. E lá no Pará, eu comecei a ter contato com pessoas ligadas à guerrilha do Araguaia. E aí eu fui para o Araguaia, fiquei um tempão lá, virou uma bola de neve descendo a montanha, toda a descoberta desses casos, assim, de eu mesmo chegar até a desconfiar. Nossa, como que essas coisas estavam todas aqui na frente da gente e ninguém falou nada sobre isso? Porque essas histórias, na região do Araguaia, por exemplo, são histórias que correm de boca em boca. É uma história oral, mas não ultrapassa a divisa dos estados. Fica restrito ao Araguaia, fica restrito a algumas famílias que vivenciaram isso. Assim como as outras histórias narradas no Cativeiro Sem Fim também são histórias que ficam narradas, cercadas dentro do âmbito familiar dessas pessoas. Por isso que acho que não houve essa expansão. Dos 19 casos aqui relatados, 11, né, são da região do Araguaia, né? Sim, dos 19, 11 são na região do Araguaia. São filhos de camponeses ou de militantes comunistas, né? Sim, tem uma composição curiosa. São 6 filhos de camponeses que ajudaram os guerrilheiros no Araguaia. Tem 2 filhos de guerrilheiros e tem mais 3 pessoas sequestradas por engano. E por isso que eu falo que é curioso. Tem o caso, por exemplo, do Juraci. O Juraci, ele foi sequestrado e os militares achavam que ele era o filho de um dos líderes da guerrilha, do Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão. Isso porque eles procuravam um menino que tivesse entre 4 e 6 anos de idade, que fosse um mulato, menino pequenininho. A mãe teria que ter o nome Maria, ser branca, ser grande e olhos claros. E toda essa conjunção de fatores que levaram os militares a procurar essa criança, fecharam no Juraci. Só que o Juraci não tem nada a ver com o verdadeiro filho do Oswaldão. O verdadeiro filho do Oswaldão, que foi sequestrado depois, chama-se Giovanni, a mãe chama-se Maria, é branca, grande e olhos claros também. Só que não tem nada a ver com o outro que foi sequestrado. Por engano. E o que aconteceu com esses dois? Sim, o Juraci, ele foi levado por um tenente do exército chamado Antônio Exílio, foi levado para Fortaleza e lá ele foi registrado em cartório como se fosse filho legítimo desse Antônio Exílio. Só que o tenente cometeu um grave erro. Em vez de colocar o nome da esposa dele como mãe biológica, ele colocou o nome da mãe biológica do Juraci como mãe dele mesmo. Aí ficou fácil. O Juraci viveu até seus 20 anos lá em Fortaleza. Ele casou-se, teve 2 filhas. E quando ele chegou aos 20 anos, ele deu a louca no homem, ele voltou para a região do Araguaia, ainda achando que ele fosse filho do Oswaldão, para procurar a mãe biológica. E lá ele descobriu que realmente não tem nada a ver com a família do Oswaldão, nem a ver com a família da Maria, que é Maria Viana da Conceição, que é a mulher lá do Araguaia com quem o Oswaldão teve relacionamento e da onde nasceu o Giovanni. E voltando à história do Juraci, é uma coisa bastante interessante. Quando ele foi capturado pelo grupo de combate, houve um chafurdo na floresta. Chafurdo é uma troca de tiros no linguajar deles lá. E um dos militares do grupo de combate foi alvejado e morreu.
E o Juracy estava no acampamento e um outro militar estava tomando conta dele. E esse militar que estava tomando conta dele é parente do cara que tomou o tiro dos guerrilheiros e morreu. Então ele ficou muito bravo com o que aconteceu, quando soube o que aconteceu, e ele tentou queimar o Juracy numa fogueira de coco babaçu. Tanto que o Juracy, ele tem os 3 dedos do lado direito da mão esquerda atrofiados, porque ele tem, com o braço direito ele tentava se segurar no corpo do militar, e com a outra mão ele se apoiava nas brasas. Então ficaram atrofiados esses dedos, danificados, tanto que ele não tem movimento correto nessa mão. E assim, e como diz o ditado alemão, que a desgraça sempre vem acompanhada, os militares levaram também o irmão do Juracy, chamado Miracy. O Miracy foi levado pelo sargento Lima para um quartel do exército na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O Juracy foi atrás desse irmão e do sargento Lima e não encontrou. Eu também não encontrei nenhuma informação que pudesse mostrar se ele continua lá no Rio Grande do Norte, se ele está vivo, está morto, isso eu não sei te dizer. Foi levado também porque se achava que era filho do Oswaldão também? Não, ele foi levado porque era um menino bonito. Assim, o Juracy era filho da Maria Bezerra de Oliveira, uma mulher branca, com uma pessoa negra. Então, o Juracy é um mulato. E o Miracy é filho da Maria Bezerra de Oliveira com outro homem, só que esse homem é um homem claro também. Tanto que o Miracy tinha o cabelo mais alourado e os olhos azuis. Mas não tem nada a ver com o Oswaldão. E, voltando para o filho do Oswaldão, o Giovanni, ele foi sequestrado um tempo depois por um grupo de combate. A mãe dele, a Maria Viana da Conceição, fugiu daquela região de São Geraldo do Araguaia e Xambioá, e foi para a cidade de Araguaína. Ela ficou um tempo lá, ela estava grávida quando ela fugiu, e levou outros 2 filhos, o Antônio Viana e a Ieda. Quando os militares encontraram ela na cidade de Araguaína, obviamente sequestraram o Giovanni, levaram embora a Ieda também, que era uma menina de 8 anos, e ficando apenas o Antônio Viana da Conceição e a menina que nasceu nesse período de fuga dela. Quando eles estavam em Araguaína, essa menina tinha 4, 6 meses de idade. Então ficou um menino com 6 anos de idade com uma menina com um bebê de 6 meses de idade para tomar conta. E a mulher morreu nessa ação dos militares do sequestro. Ela acabou não suportando a pressão e acabou morrendo. Em algum dos casos, que nem no caso do Juracy, nesse que você contou que foi sequestrado até por engano, o objetivo mesmo era sequestrar essas crianças, até por pressão, como uma pressão psicológica nos pais, ou era uma decorrência, o pai foi morto no combate, eles pegavam a criança, ou havia um objetivo mesmo de pegar as crianças? Sim, assim? existe um objetivo militar nisso daí. Os militares brasileiros, nessa época da repressão, eles adotaram uma doutrina francesa de luta contra o que eles chamavam de subversão, que é a guerra contra-revolucionária. E um dos objetivos da guerra contra-revolucionária é aniquilar o inimigo, não só exterminando o inimigo físico, mas também todas as pessoas em volta dele. Então, isso aconteceu no Araguaia. Eles sequestraram os filhos dos camponeses. A maioria dos camponeses cujos filhos foram sequestrados também foi assassinado pelos militares. E essas crianças viravam o que se chama de butim de guerra na mão desses militares. Então, esses militares, eles adotavam algumas crianças que eles sequestravam ou então doavam essas crianças para famílias ligadas a eles e ligadas a toda uma cadeia de pessoas do entorno desses militares. É legal destacar uma outra coisa, que na Argentina também foi utilizado o mesmo método.
quando eles sequestraram 500 bebês e crianças filhos de militantes políticos lá. Só que na Argentina foi encontrado no gabinete do ministro do Interior, que era o ministério que cuidava das Forças Armadas, um manual de procedimentos. E esse manual de procedimentos determinava que recém-nascidos até seus 4 anos de idade poderiam ser adotados por famílias de militares ou pessoas ligadas a eles, porque essas crianças ainda não estariam contaminadas com a ideologia dos pais deles. Então eles queriam construir um novo país com a ideologia deles. Então, e esses filhos que estivessem contaminados, filhos dos militantes políticos que estivessem contaminados com a ideologia dos pais, a ordem era matar. Então, de 0 a 4 anos poderia adotar, de 4 anos para cima, a ordem era matar. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa com o pessoal lá do Araguaia. Só que os soldados de baixa patente, que a quem estava determinado fazer a missão de captura, de sequestro desses bebês, dessas crianças, não tiveram coragem de fazer isso. E isso está dito no próprio livro, foi dito por um garimpeiro chamado Dejossi. É um homem que mora até hoje lá em Serra Pelada, e ele conta que os caras pegavam essas crianças, esses bebês, mas não tiveram coragem de dar fim à vida deles. E, de certo modo, isso salvou a vida dessas pessoas. Pelo menos com as pessoas com quem eu consegui falar. Dos 11 casos do Araguaia, eu consegui falar com 4 vítimas diretas e com o irmão de uma vítima, exatamente o irmão do filho do Oswaldão. Então na Argentina é mais evidente, até porque para ver esse plano escrito, né? Aqui no Brasil você detectou algum documento similar, assim, alguma orientação documentada? Assim? Não. Somente depoimentos mesmo, depoimentos orais das pessoas envolvidas, não só como eu acabei de falar do garimpeiro, mas também de militares, assim, que falam isso. Assim, um outro jornalista, o Leonêncio Nossa, que tem um livro chamado Mata, com informações sobre o Major Curió, que foi um dos líderes da caça aos guerrilheiros lá no Araguaia, fala bastante sobre isso, assim. E familiares também dos desaparecidos, lá dos guerrilheiros desaparecidos, contam bastante histórias sobre isso. Você conta em alguns dos casos, alguns meninos, garotos, foram levados para o quartel, né, para servir, para trabalhar. Outras crianças foram adotadas por famílias de militares, e nos 2 casos tiveram documentos adulterados, né, certidão de nascimento, né, registrados com o nome do militar, como se fosse o pai biológico, né, o que dificulta bastante hoje, né, ter uma constatação. E uma coisa que dificulta ainda mais é que essa questão do sequestro e da adoção e da legitimação perante a lei com documentos falsos, nunca vai numa reta só. Há uma triangulação que dificulta bastante. Por exemplo, Lia Cecília, que é a filha do guerrilheiro Antônio Teodoro de Castro, ela nasceu no Araguaia, foi levada para Belém. Isso bebê, né? Bebê, ela tinha meses de idade. Né? Meses de idade, e ela foi deixada num orfanato que pertencia a Olide Castro, que na época era um tenente da aeronáutica, e ela chegou lá em 74. Isso faz crer que os militares que sequestraram ela saíram da região do Araguaia, andaram 700 quilômetros por uma estrada de terra no sol escaldante da Amazônia, até chegar a Belém do Pará. Eles não foram aleatoriamente, eles sabiam para onde estava levando. E chegaram lá em 74, quando ela nasceu, meses depois dela ter nascido. E ela foi adotada por um casal que participava da administração desse orfanato na cidade de Belém do Pará. E ela foi registrada 10 anos depois, praticamente, só numa outra cidade que fica a 200 quilômetros de Belém do Pará, chamada Bragança. E isso eu só vim descobrir recentemente, há 3 meses atrás, praticamente, que a dona desse cartório, a tabeliã desse cartório, é irmã do tenente da aeronáutica, dono do orfanato para onde ela foi levada.
É uma interligação ali. Exatamente. É uma triangulação muito grande. Um outro caso é de uma filha de uma militante política que foi sequestrada no interior do Paraná. Infelizmente, essa pessoa não autorizou a divulgação do nome dela, mas toda a documentação com exames de DNA, essas coisas todas, estão em meu poder, que comprova a existência desse crime. Então, ela nasceu no interior do Paraná, filha de uma militante política de um partido clandestino. Ela foi levada para Curitiba, bebê, recém-nascida. Em Curitiba, ela foi entregue para uma família de um general que mora em Brasília, que morava em Brasília, porque ele já é falecido, só a esposa dele é viva até hoje. E ele registrou com o nome dele? Registrou com o nome dele, com o nome da esposa dele. Então, você vê como que existe uma triangulação, às vezes com centenas de quilômetros de distância, o que dificulta muito, muito mesmo. E só a adulta ela foi descobrir, né? Essa é a história dessa pessoa. Ela estava na universidade já quando ela descobriu que... ela sabia que ela era adotada, mas ela só veio descobrir toda essa outra ligação dela já na faculdade. Então, ela fez exame de DNA com a mãe biológica, deu compatível, é isso mesmo. Ela não sabe quem é o pai. A mãe detectou. Isso, a mãe dela mora no Nordeste do Brasil hoje, mas ela não tem contato mais. Imagina você... Vamos pegar uma pessoa que teria nascido na década de 60, final da década de 60, porque esses 19 casos citados no livro Cativeiro Sem Fim ocorreram na década de 60 e na década de 70, no período mais sanguinário e repressivo da ditadura militar aqui no Brasil. Imagina você cresce numa família, e vamos contar que houve uma convivência tranquila, porque tem vítimas desse sequestro que não tiveram convivência tranquila com a família adotiva. E aí você está com seus 40 e poucos anos, 50 anos, aí você já viveu uma vida inteira praticamente e você descobre que você não é você, que seus pais não são seus pais, e muitas vezes os seus pais adotivos fazem um pacto de silêncio para não falar quem são seus pais biológicos. Imagina o que acontece na cabeça dessa pessoa. Você não sabe onde nasceu, você não sabe sua idade, né, exata. Isso, exatamente. Família... Você é privado da sua identidade, você é privado da convivência familiar. E depois você tem retirado a fórceps todas as características que você desenvolveu como ser humano dentro de você. Aí você vira um nada, né? Psicologicamente é muito forte isso. Como que uma pessoa consegue ter estrutura para aguentar um impacto tão trágico assim? Dos 19 casos, você conseguiu localizar 6, né? Que você relata, né? Isso. 6, que você entrevistou, conseguiu... Isso. Eu queria te perguntar isso. Como é que você nota o estado deles falando disso, né? Como é que eles... Olha, vamos por partes. A Lia Cecília. A Lia Cecília, a situação dela hoje é assim, ela sabe quem é o pai biológico dela, não sabe quem é a mãe biológica, existe uma ação na justiça que está parada lá em Brasília para cruzamento de DNA, para tentar descobrir quem seria essa mãe biológica. Ela teve uma convivência muito pacífica e muito boa com a família apropriadora dela. Ela gosta dos pais adotivos, ela gosta das irmãs da família, então está tranquilo, mas foi feito uma chaga no coração dela, que é exatamente esse período que essa privação da identidade dela e tudo que ela está passando agora para não ter condições de descobrir quem realmente é a mãe dela. Então tá penso, essa balança dela tá pensa. Se a gente pegar, por exemplo, o Juracy, que foi sequestrado por engano, é um cara bastante revoltado, porque ele fala que os irmãos dele, por parte da mãe biológica, têm condições de viver, eles têm casa, têm gado, têm terra, e ele não tem nada hoje. Apesar dele ter conseguido uma indenização por ter sido torturado durante a ditadura, ele já perdeu esse dinheiro. E ele vive hoje numa ilha no meio do rio Araguaia, próximo da cidade de Araguaína, em Tocantins. E vive de bico. Assim, é um cara bastante revoltado.
A Rosângela Serra Paraná, que foi adotada por uma família de militares no Rio de Janeiro, ela descobriu essa situação dela envolvendo a ditadura militar em 2013, depois de uma briga na família. Aí ela se desentendeu com uma prima e a prima jogou tudo em cima dela. Mas há um pacto de silêncio dessa família de não falar nada de quem são os pais biológicos dela. Então, a Rosângela é uma pessoa com 50 e poucos anos hoje, extremamente abalada psicologicamente, em busca da mãe biológica, porque ela quer dar colo para essa mãe. É uma coisa de cortar o coração, assim. Você tem 50 e poucos anos e você está desesperado, você sabe que sua vida tá chegando próximo do fim, e você gostaria pelo menos de saber quem que é sua mãe para poder dar um pouco de carinho para ela no Dia das Mães, no Natal, ou então em qualquer outro momento da vida. As famílias originais dessas crianças, né? As famílias dos pais biológicos, ou às vezes os pais não são vivos, mas os parentes, os avós, os tios, né? Ou quando o pai e a mãe ainda são vivos, os que você entrou em contato, eles ainda procuram essas crianças que hoje já são adultos? Buscam ainda? Tem meios para isso? Ou muitos já desistiram, já perderam a esperança nesse sentido? Olha, o Antônio Viana, que é o irmão do Giovanni, o filho do Oswaldão, ele perdeu as esperanças. Ele acha que é impossível encontrar o irmão. Há pistas de que o irmão teria sido levado para o Rio de Janeiro e ficado num quartel lá, mas são pistas sem fundamento, que carecem de provas, de qualquer outra informação que possibilite chegar perto do paradeiro desse homem hoje, né? A Iracema, por exemplo, a mãe dela está desaparecida desde a época da ditadura militar. O nome da mãe dela está num monumento lá no centro do Recife, em homenagem aos desaparecidos políticos lá, e ela não tem esperança nenhuma de poder reencontrá-la. Queria que você comentasse, você falando um pouco da Iracema, queria que você contasse um pouco o caso dela, que é um caso bastante terrível até, assim, né? Um dos relatos mais duros ali do livro, né? A Iracema, ela foi presa junto com a mãe dela era uma professora primária que dava aula na periferia de Recife e Jaboatão dos Guararapes. As duas foram presas, levadas para o doicode no Recife. As duas foram torturadas. A Iracema viu a mãe ser torturada, ela narra isso, e a própria Iracema foi torturada, apesar de nessa época, ter 9 anos de idade. Ela foi uma menina que colocaram um saco de estopa na cabeça dela, bateram nela, o torturador chegou a bater no olho dela com o dedo, e então ela tem um dos olhos, tem 80% da visão só. Ela chegou a levar choques, e ela foi ser viciada também, e depois foi abandonada numa praça. E aí começou o segundo périplo dessa menina, que já tinha perdido a mãe, presa, e aí essa menina passou pela ela perdeu qualquer vínculo familiar. Qualquer vínculo familiar. O pai dela também não é conhecido, né? Não é conhecido. E para você ver a situação de que a pessoa é privada, é cerceada ela o direito de ter a identidade, de que ela foi ter um documento mesmo quando ela tinha 19 anos. Então, do Recife, ela foi para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ela veio para a região metropolitana aqui de São Paulo. Ela foi passando por várias casas, né, que várias ajudavam, casas, né? tudo, sim, e por várias famílias. Ela, ainda adolescente, ela se casou com uma pessoa, teve 2 filhos com essa pessoa, tudo. E aí ela foi fazer um documento dela num cartório aqui em Franco da Rocha, o Francisco Morato. E chegando lá no cartório, ela falou o nome dela, só que ela não lembrava o sobrenome da mãe. Então o que ela fez? Ela utilizou o sobrenome do homem que era vizinho dela lá em Recife, que trouxe ela de Recife para o Rio de Janeiro. E só nos anos 2000 é que ela conseguiu fazer uma retificação do nome dela, ela conseguiu descobrir a mãe dela, e aí essa retificação na justiça, perante a justiça, adotou sobre o nome da mãe. E ela nunca mais viu a mãe desde então, desse dia da prisão? Desde aquele dia, nunca mais encontrou a mãe. E a mãe não se sabe, né? Paradeiro. Não se sabe, não paradeiro.
não se sabe o paradeiro. Segundo órgãos oficiais da justiça no Recife, em Pernambuco, falam que essa mulher ela está desaparecida, tanto que o nome dela consta nesse monumento que eu falei lá no centro do Recife. O caso da Iracema é um dos que a justiça reconheceu a tortura, né, e foi indenizado. Ela também. Reconheceu a tortura, mas nenhum desses, assim como o Juraci também. Mas e assim como o José Vieira também, que é um dos filhos dos camponeses também, que foi sequestrado. Mas em nenhum desses casos há menção de que eles teriam sido sequestrados. É apenas como eles terem sofrido tortura mesmo. O caso da Iracema ilustra bem essa questão também, porque você narra que ela foi... peritos, até quando ela foi fazer os documentos, os peritos tentaram avaliar que idade ela tinha e deram uma estimativa. Quer dizer, além de ela não saber, ela não sabe a idade dela exatamente. Exatamente, né? a idade aproximada. Exatamente, nasceu, é uma idade aproximada que ela tem. Hoje ela teria uns 60 anos. Se quando isso aconteceu todo, ela tinha 9, hoje ela tem uns 60 anos, 60 e poucos anos. Os casos que a pessoa perde totalmente o seu... Todas as referências né? humanas. E isso é trágico, né? O caso dela é um pouco... mais ainda nesse sentido, mais triste ainda, porque alguns tiveram até conseguiram ser adotados e se deram bem com a sua família ali, né? Não desconhecendo sua história, mas tiveram, né, até digamos assim, uma criação aparentemente normal, né? Ela não conseguiu ainda, né? Foi passando de família em família, ela nem teve nunca teve uma base familiar desde que ela perdeu a mãe naquele... Exato, ela teve que se virar por si só. Tanto que ela tem hoje 4 ou 5 filhos e, se eu não me engano, ela passou também por 5 ou 6 abortos. Então é uma vida bastante sofrida. O caso dessas 19 vítimas não pode acontecer, não pode se transformar num problema de família. As pessoas desaparecidas durante o regime militar aqui no Brasil, a busca dessas famílias virou um problema dessas famílias. Mas é um problema do Estado, porque foi o Estado que cometeu o crime de desaparecer essas pessoas. Então, o caso desses sequestros de crianças e bebês não pode se transformar também num problema só das vítimas ou das famílias dessas vítimas. É um problema de Estado, porque elas foram sequestradas pelo Estado. É um crime de Estado, é o terror de Estado isso. Então, tomara que o livro Cativeiro Sem Fim se transforme assim, numa pequena base para novos estudos, para novas denúncias e que tudo se estruture judicialmente, toda uma trajetória jurídica de uma ação para a reparação dessas pessoas pelo Estado. Não são elas que têm que provar que foram sequestradas pelo Estado, que elas são vítimas de um crime cometido pelas forças militares durante a ditadura, sabe? O Estado tem que reconhecer a existência desse crime, um crime bastante cruel. E você disse que não é reconhecido, mesmo nos casos em que as crianças a tortura foi reconhecida nas crianças, elas foram indenizadas agora como adultos, mas o termo sequestro não é reconhecido. Não né? é reconhecido, isso não existe. É uma tipificação criminal inexistente no processo dessas pessoas. Então, por isso que eu falei que tomara que seja a base, o Cativeiro Sem Fim seja uma base para começar a tipificação desses novos crimes que ocorreram na ditadura militar aqui no Brasil. E na sua pesquisa você depois, né, procurando o Exército e tal, o que eles alegam, o que eles te responderam? Eu procurei o Ministério da Defesa, Exército e a Aeronáutica, que são as duas armas envolvidas nesses crimes relatados no livro. O Ministério da Defesa falou que era para procurar o Exército e a Aeronáutica. A Aeronáutica foi bastante eloquente na sua resposta, falou que eles têm um arquivo com praticamente 50 mil documentos que estão em Brasília e estão à minha disposição. Se eu quiser lá e analisar esses documentos, se tiver alguma coisa que me ajude, eu posso utilizar. É bom falar que 50 mil documentos não significa 50 mil folhas. Tem documento com uma folha, tem documento com 1000 folhas. Né? Então, não sei a quantidade e é impossível analisar 50 mil documentos. E o Exército falou, entre outras coisas, de que não iria comentar sobre esses casos. Se calou, e esse silêncio
faz parte também de um pacto feito pelos militares que atuaram no Araguaia. O major Sebastião Curioli fala isso daí. Ele fala assim que se eu falar alguma coisa, vocês podem me matar. Mas se algum de vocês falar, também eu vou matar. Então existe esse pacto de silêncio. Lá no Araguaia, por exemplo, um mateiro, um homem local que ajudou os militares na caça aos guerrilheiros, chamado Raimundo Cacaúba. Em 2017, ele, se eu não me engano, ele resolveu contar algumas coisas onde estavam enterrados alguns corpos de guerrilheiros. Tal. 15 dias depois, ele foi assassinado. É pesado, o jogo é pesado. E você comentou que no livro você narra esses 19 casos, mas que desde o lançamento você recebeu informações de mais casos ainda, né? Isso, desde o lançamento desse livro, que foi em abril agora, eu já fui procurado por mais 24 pessoas que também se dizem ter sido vítimas desse crime de sequestro. Os 24 seriam as crianças ou jovens sequestradas. Exatamente. Assim, eu não posso garantir que são 24 novos casos. É necessário fazer uma pesquisa, uma apuração jornalística, levantamento de dados, de informações, de depoimentos, checar e rechecar informações, que é um trabalho exaustivo e longo. Então, só vai dar para saber quantos desses casos, 24 casos, são positivos somente após a conclusão dessa apuração. Mesmo porque, para eu chegar em 19 casos narrados no Cativeiro Sem Fim, eu descartei pelo menos mais uma outra dúzia de casos que não se encaixavam com essas características, apesar de terem ocorrido essas apropriações ilegais no período da ditadura militar, mas não tinha esse vínculo com militares ou estavam totalmente fora de contexto. Entendi. Quer dizer, dependendo da sua investigação, você teria até material para mais um livro, ou atualização desse, ou até um segundo, né? Sim, sim. Ou um Cativeiro Sem Fim 2, ou uma atualização desse, dependendo da quantidade de casos que forem positivados. É que nem você disse, seu livro é um pontapé, né, para que tomara que possa ajudar tanto no esclarecimento dos que já são aí, e na descoberta de novos casos também. Sim, descoberta de novos casos. E também revelar um crime que nunca se falou aqui no Brasil, né? Sempre se fala que a ditadura aqui é muito calminha, foi muito calminha, não cometeu todos os crimes e excessos que ocorreram no Chile, na Argentina, por exemplo, nos outros países. Mas aqui ocorreu tudo isso mesmo, porque assim, nessas andanças minhas, nesses estudos todos, o que aconteceu no Brasil, na ditadura no Brasil, aqui foi uma espécie de laboratório que foi replicado para os outros países aqui da América do Sul, por exemplo, de acordo com as suas características locais. Bom, Eduardo, acho que muito interessante aqui o seu livro, né? Como você disse, é uma história que pouco se conhece, né? Tem muitos relatos, são fortes, muitos relatos, né? Comoventes e tal, são uma história, né, que acho que prende a atenção do leitor mesmo. Parabéns aí pelo trabalho e que você disse que possa ajudar, né, tanto na descoberta quanto no prosseguimento, nessa conscientização, né? Você disse que esse é um caso, não é um caso de família, né? Um caso que o Estado tem que tomar providência em relação. A existência desse livro-reportagem mostra que acho que a gente, como jornalista e também historiadores, precisam contar um pouco da história do Brasil vista por outros olhos. Porque no mês passado, por exemplo, eu fui procurado por um professor da cidade de São Domingos do Araguaia, que é daquela região, e ele quer me apresentar um homem hoje que é filho de uma camponesa, de uma mulher local, mas com um militar. Então isso nunca tinha passado na minha cabeça, né? Quer dizer, um filho... os militares foram em grande quantidade para a região do Araguaia, obviamente tiveram relacionamentos lá, desses relacionamentos nasceram algumas pessoas, e aí o militar voltou para a terra dele e a mulher ficou com esse filho. Então é uma nova história que a gente tem que contar sobre a ditadura no Brasil. A gente tem que contar, ainda bater muito martelo nessa coisa da região do Araguaia, que a gente conhece pouco de lá.
tem a história dos índios. Os indígenas foram utilizados pelos militares para ajudar a caçar os guerrilheiros. E eles foram transferidos de aldeia. Foi uma coisa muito ruim feito para eles, para uma nação indígena como eles, que não estavam acostumados com tanta violência, com esse tipo de coisa. E a gente tem que contar a história um pouco da guerrilha do Araguaia sobre os olhos, sobre o olhar desses indígenas, tudo o que aconteceu, sabe? Eles estão traumatizados, tudo. É uma coisa bastante complexa isso. Então, a história está por aí. Como as coisas estão todas aí, é só a gente saber contar, ir atrás. E assim, a história do Cativeiro Sem Fim é uma história científica. Não existe fofoca, não existe, eu acho que tem tudo documento, tem depoimentos, segue rigidamente muitos mandamentos, todos os mandamentos do jornalismo, com muita ética, e da ciência também para comprovar o que eu estou falando. Tá certo. Fica então a recomendação para que o leitor leia também Cativeiro Sem Fim, da editora Alameda, né? Isso. Já nas principais livrarias aí. Isso. Esse livro é uma parceria editora Alameda e Instituto Vladimir Herzog, e você pode, quem quiser adquiri-lo, pode ser através do site da Alameda Editorial, ou então no site de grandes sites de vendas de livro. Tá joia. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer aqui recebê-lo no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Este programa teve captação e edição de som de Renan Suquevicius. Obrigado pela audiência e até a próxima.